Dando continuidade à programação do 9º ENAI, daremos início a seguir à última sessão temática desta tarde, que tratará do tema... O mundo mudou, a indústria mudou. As leis que regulamentam o trabalho têm mais de 70 anos e precisam ser atualizadas. Valorizar a negociação coletiva e regularizar a terceirização reduzem os conflitos judiciais e garantem o respeito ao trabalhador. Vamos debater e consolidar as nossas propostas para avanços nas relações do trabalho. Neste momento, volto a palavra à jornalista Mônica Waldvogel, que irá ser a moderadora desse painel. Muito obrigada. Convido aqui para o palco o vice-presidente de Recursos Humanos, a vice-presidente de Recursos Humanos da Coca-Cola, Raíssa Lumac. Também o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, ABIT, Fernando Valente Pimentel. Bom. E o presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social da CRT, Alexandre Furlan. E é o Furlan quem vai fazer para a gente uma pequena apresentação para levantar aí os principais pontos, os temas mais dramáticos dessa que é uma relação difícil do ponto de vista legal. Bom, obrigado, Mônica. Eu queria agradecer a Raíssa e ao Fernando que nos acompanham e também aos heróis da resistência, esses empresários que estão conosco até o fim aqui, para tratar de um tema que geralmente nos tratam, quando a gente trata do tema modernização das relações de trabalho, como arauto das péssimas notícias. E nós, talvez, muitos de nós tenhamos tido a expectativa de que hoje nós viríamos aqui com muito mais mensagens de otimismo, haja vista que chegamos a acreditar que estaríamos entrando numa nova época, mas infelizmente não estamos. Eu queria ser muito rápido, até porque nós temos 4 blocos de perguntas, e eu acho que a contextualização já foi dada quando passou o vídeo aqui. Nós temos uma legislação trabalhista de 72 anos, o que eu sempre digo, hoje a CLT é uma legislação tamanho único, que trata igualmente os desiguais, que foi formulada numa época em que o Brasil tinha 20% da população nas cidades e 80% no campo, e que não se coaduna mais com a modernidade, quer seja das formas modernas de organização das atividades econômicas, quer seja das formas modernas de se trabalhar. Hoje você tem trabalhadores que precisam fazer múltiplas funções, e nós não temos, no Brasil, um acompanhamento dessa evolução, tanto por parte do Legislativo, quanto por parte do Judiciário, em que hoje o que a gente vê é uma ideologia permeando os processos, e quando a ideologia, que tem uma força muito grande de manipulação, ela passa a ser jurisdicizada, tudo aquilo que poderia ser justiça acaba se transformando em injustiça, não só para os geradores de riqueza, que somos nós empresários, como para os trabalhadores, que são a força motora do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é uma hora da gente repensar a legislação trabalhista como um todo, repensando também as relações de trabalho no contexto de um mundo moderno, e é para isso que nós estamos aqui a debater. Então, vamos ver o nosso primeiro bloco, que se refere justamente a isso, a modernização e a desburocratização trabalhista. Vamos ver as perguntas que estão preparadas. O que se pode esperar na agenda do próximo governo, na área de relações do trabalho? Há espaço para avanços efetivos? É possível desenvolver uma agenda de desburocratização que tenha impacto expressivo na competitividade das empresas e que possa ser implementada com menor resistência? E quais os principais obstáculos na área de relações do trabalho para a competitividade nas empresas? Qual é a pergunta que vocês preferem?
Quais os principais obstáculos na área de relações do trabalho para a competitividade das empresas? Essa é a questão. Vamos lá, quem começa? Fernando. Não vamos dar o direito das leis de começarem? Você foi o primeiro que levantou o braço. Não, eu não levantei. Ele levantou? Não. Eu só me arrumei então aqui. vai Raíssa, que é uma dama aqui. Obrigada, Mônica. Obrigada pela oportunidade. Olha, eu acho que um dos principais obstáculos, às vezes, é falta de informação. Eu acho que existe muito mito em torno da questão da desburocratização, em torno da flexibilização do trabalho. Eu acho que não só é possível, como temos que fazer como condição sine qua non da gente ser competitivo. E eu acho que essa questão de informação é muito importante para a gente entender que o que se quer não é destruir valores, não é destruir direitos já adquiridos, mas é ajustar a nossa realidade, a legislação à nossa realidade, como bem colocou, quer dizer, hoje as formas de trabalho mudaram muito, nós temos os trabalhadores do conhecimento, Drucker já falava isso há mais de 3 décadas, e as pessoas realmente querem trabalhar de forma diferente, querem trabalhar em horários diferentes, querem trabalhar em turnos diferentes. O trabalhador do conhecimento, ele vai para casa com trabalho em casa, na cabeça. Então, não adianta cercear o horário de trabalho, porque não necessariamente o trabalho deixou de existir. E, por outro lado, existe uma série de necessidades que a legislação não cumpre, né? Então, eu acho que informação, vontade política, acho que os empresários têm um espaço muito grande no sentido de se unirem para fazer essa pressão e a gente ter esse espaço na agenda tão fundamental para a gente continuar, conseguir ter um nível de competitividade. Que você explicasse melhor essa questão da informação. Quer dizer, é uma informação que o setor do trabalho, quer dizer, o empregador deve prestar à sociedade, à autoridade do governo, à autoridade legislativa, judiciária. Quem precisa dessa informação? Eu acho que são todas as entidades envolvidas nesse processo, Mônica, porque, como eu disse, acredito que existe muita mitificação em relação à desburocratização, com o sentido de que se vai tirar direitos adquiridos. E não necessariamente, muito pelo contrário, não se vai tirar direitos. Vai se ajustar, ou melhor dizendo, vão se criar outras legislações ou adaptar a legislação a formas de trabalho diferentes. Então, o trabalhador precisa ser mais informado sobre as possíveis mudanças que podem acontecer, que podem ser feitas e que, novamente, não vão tirar direitos. Os empresários podem entender isso. E eu diria até, alguns legisladores também poderiam ouvir mais os empresários e as necessidades das empresas e a necessidade e os desejos e as vontades dos empregados e entender que o diálogo entre essas entidades pode viabilizar uma modernização mais do que necessária e mais do que imperativa para conseguir. Talvez haja um fosse nome mesmo entre um setor produtivo que tem relações e problemas e um setor, digamos, da autoridade judiciária e do legislador e do governo que não compreende, né? Não tem esse posto. Agora, acho que falta diálogo. Não se transformou num tabu. Mexer em questão legislativa, mexer na lei, mexer nisso, não é um tabu no Brasil, como toda mudança significasse perda para o trabalhador, essa que é a parte, digamos, sempre considerada vulnerável? Mônica, eu acho que você colocou num ponto muito bom, e o Fernando, desculpa, Alexandre, com quem eu tenho tido o prazer de conviver e com a equipe toda da CENIC, que faz um trabalho brilhante junto com as federações, as associações, nessa que eu entendo que é a pauta mais complexa que nós teremos para os próximos anos. Porque nós assistimos aqui várias exposições sobre produtividade, competitividade, qualificação, e tudo gera interseção, e essa pauta trabalhista, para mim, é uma pauta fundamental, porque significa a essência do progresso, a essência do desenvolvimento, que são pessoas capazes, qualificadas e motivadas e com um espírito de empreendimento, de empreender e de gerar riqueza. Tem um tabu, sim. Rotulou-se que qualquer discussão vinculada à área do trabalho significa precarização. Essa visão, ela está impregnando a sociedade. Nós temos aqui, e eu acho que é muito complexa essa agenda, porque ela envolve o judiciário, o executivo, os sindicatos patronais, laborais e a opinião pública. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem alguma ocupação. E essa visão permeou, de uma certa maneira, o debate. O debate da questão tributária já tem 20 anos que é feito. O debate da questão trabalhista, apesar de falado, na minha maneira de ver, ele está sendo construído e formatado mais recentemente. E de um Brasil que se moderniza, um Brasil que compete com o mundo e um Brasil que está convivendo na área empresarial com incertezas absolutas. Não é possível
Por exemplo, barreira à competitividade. Você cria uma norma regulamentadora que pega o passado. Você, quando comprou a sua máquina, você estava de acordo com a legislação e, de uma hora para outra, o parque produtivo brasileiro passa a não valer nada porque ela não está adaptada a uma norma X e, ao mesmo tempo, as empresas passam a ser multadas e fiscalizadas de uma maneira agressiva, prejudicando a competitividade da nação. Ninguém é contra a segurança, a evolução, mas nós estamos numa visão infantilizadora e judicializadora da relação de trabalho. Nós fomos capazes de eleger por 2 vezes um presidente metalúrgico para dirigir a nação brasileira e não somos capazes, o judiciário não consegue entender que esse próprio metalúrgico, ao fazer um acordo com uma entidade laboral, não possa fazer prevalecer aquilo que se entende que seja o melhor para as partes, sem nenhum tipo de provocação. Então, essa infantilização com judicialização é uma barreira forte, porque ninguém pode entender 3,8 milhões de novas ações trabalhistas por ano para 1,1 milhão de novos empregos gerados. São 3,4 a 3,5 causas contratadas a cada emprego formal gerado. Alguma coisa muito errada, considerando que os Estados Unidos têm 100 mil, a França 70 mil, e são países que têm uma lógica absolutamente correta de tratar com seus funcionários. É completamente surrealista esse número, né? Há um estoque de 8 milhões, não é isso, de ações ainda por serem julgadas? São quase 8, 7 milhões 800 e algumas ações, mas o ano passado entraram 3 milhões e 900. Isso sem falar o que significa de provisão, né? A gente só está falando do número das ações, porque o número de provisões, esse é impublicável. Tem um passivo oculto, que se for a Vera, você vai se surpreender. E talvez a gente tenha que entregar chaves para o governo. Cuida desse passivo e vai você empregar. E eu não sou pessimista, não. Eu sou otimista, mas eu estou falando uma realidade. Eu queria só, para responder objetivamente a pergunta, dizer que eu vejo 3 problemas cruciais hoje. É o custo do trabalho no Brasil, é a questão da produtividade com competitividade e também a questão da insegurança jurídica. Porque você veja, a gente levantou todos os dados de produtividade nos países. O Brasil só tem trabalhadores mais produtivos... Produtividade é o nosso próximo bloco. Se você quiser esperar um pouquinho... Não, eu até posso falar. Então, não falo de produtividade agora, mas... Quer dizer, que áreas são essas mais tensas na relação, que eu acho que foi a pergunta predileta, eu gostaria que vocês levantassem um pouquinho, porque onde que pega mais, digamos, essa dificuldade? Onde está mais vulnerável o empregador que vai ter de responder depois na justiça por irregularidades ou ilicitudes? Porque se parte da premissa que quem gera riqueza é o bandido e quem consome a riqueza é o mocinho no Brasil. Eu acho que quando você tem leis complexas, como é o arcabouço jurídico trabalhista, são leis complexas, você tem ausência de regras claras, você tem insegurança jurídica, isso tudo estimula conflito, impacta no processo de obtenção de um ambiente de confiança, de produtividade. Em suma, o que a gente tem que fazer quando a gente fala em modernização trabalhista? A gente tem que combinar o foco protetivo, que é o escopo da legislação trabalhista, é proteger o trabalhador, mas com diálogo na produtividade e na sustentabilidade empresarial. Porque se eu não sustento a empresa, eu não sustento o emprego. E eu acho que é essa a equação que tem sido distorcida. Alguém já falou hoje aqui de manhã, não há desenvolvimento sem segurança jurídica, não há trabalhador sem empresa, e vice-versa. Então, não se há que demonizar quem gera riqueza no país. Há que se fazer como em todos os países do mundo. O empresário tem que ser cortejado, tem que ser prestigiado, tem que ser fortalecido, porque é ele que empreende. Então, eu acho que eu vejo muito por aí. E mesmo no início, quer dizer, tem uma outra questão, que é as negociações coletivas. Por que a gente não fortalece isso? Né? E aí, como comentávamos um pouco antes, a questão do I-social que está pendente, a gente não sabe exatamente quando isso vai ser implementado, e toda uma discussão do que vai valer, o que está na CLT ou o que vai se acordar nos acordos coletivos, ou não, vai se jogar tudo fora dos acordos coletivos e o I-social. Quer dizer, agora vamos ter um Big Brother, exatamente, mais um, né, nos ajudando a fazer a gestão, entre aspas. E essa marcha essa marcha da sensatez, ela não para, porque você tem que acompanhar o que está acontecendo no Congresso, onde os projetos majoritariamente são de menos trabalho e mais ganhos, sem menor relação com produtividade e competitividade. E é óbvio que um país, para se desenvolver, ele tem que gerar melhores condições de vida para a sua sociedade, mas a visão de que tudo cabe e é responsabilidade do trabalhador e empregador, que é uma outra frase que eu tenho usado.
ou palavra, trabalhador empregador e trabalhador empregado, essa visão do patrão, aquele patrão confortável, que vai para casa aproveitar o fim, o patrão leva a empresa para casa o tempo todo. Então, essa visão muito unilateral que a Justiça tem tido, onde eu estava fazendo um levantamento, são 110 bilhões de litígios fiscais e trabalhistas, mais da metade disso significa a parte do trabalho que envolve as empresas, e que você tem um pleno emprego com seguro-desemprego crescendo, uma indústria de geração de provocação de demissão para administrar um processo de ganho e sustentação de 6 meses, 4 meses, 5 meses, trabalhando de bico, e aí entram também maus empregadores que aceitam isso, que não devemos aceitar isso. Então, criou-se um caldo que daqui a pouco trabalhar vai ser proibido. Você não vê, a palavra direitos é pronunciada à torto e à direito. E deveres e responsabilidades são raramente postas à mesa. Então, eu acho que o Furlan estava conversando aqui, do governo nós estamos vendo uma oposição, uma visão muito lateral nessas comissões tripartites. O Ministério do Trabalho tem que sentar com o Ministério da Fazenda, Desenvolvimento e Comércio, para discutir essa agenda de competitividade, e o trabalho é peça basilar nessa questão. Agora, eu pergunto, só como provocação, rapidamente, antes de encerrar o bloco, como separar também o bom empresário, esse que cumpre tudo, que quer cumprir a norma do jeito que ela está, e não quer desproteger o trabalhador, deste outro que ainda é presente na sociedade brasileira. A gente percebe que causas que são absolutamente legítimas, não há que deslegitimar a Justiça do Trabalho, uma vez que ainda é bastante heterogêneo o ambiente do empregador. O que vocês poderiam falar? Como se separa esse joio do trigo? Quem é o bom empregador? Quem é o empregador que não merece esse título de bom? Eu acho que o bom empregador é aquele que cumpre a lei. E eu acredito que quando a gente está numa instituição, numa organização como a nossa, com todos esses empresários que estão aqui, nós estamos a falar de bons empresários. Assim como existem maus empresários, existem bons e maus juízes, existem bons e maus procuradores do trabalho, existem bons e maus trabalhadores. Então, o que eu acho que está muito pegando, Mônica, é o seguinte, é que a gente está vivendo, do ponto de vista do judiciário, um voluntarismo jurídico e um ativismo judicial que confronta a lei. Quer dizer, a ideologia que permeia hoje o nosso judiciário trabalhista, ela é de tal monta que hoje o TST ele edita súmulas que contrariam a legislação formal. Quer dizer, você está estabelecendo um poder normativo inexistente do ponto de vista jurídico para a Justiça do Trabalho que não se poderia conceber. Agora, obviamente, qual é o nosso papel? O nosso papel é de continuar prestigiando o bom empresário, quem cumpre a lei. E esses são os que estão tendo maiores dificuldades. Essa questão que a Raíssa abordou do e-social que está se criando. O e-social vai ser uma forma de se fiscalizar cada vez mais os que já cumprem com as suas obrigações e deixar os que estão à margem das obrigações para fora. Quando a gente fala em precarização, que o Fernando falou aqui, assim, eles falam assim, a terceirização que nós vamos entrar é precarização. Precarização, repito o que disse eu aqui o ano passado para a ministra Peduzzi. Precarização são 42 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na informalidade, que não tem carteira assinada, que não tem registro, que não tem INSS pago. E não quando você estrutura a tua organização da melhor forma de ser competitivo e produtivo. Vamos andar no nosso painel. Acho que vale a pena introduzir esse tema que eu segurei um pouquinho, porque merecia um bloco inteiro, sobre competitividade, produtividade e relações de trabalho. Vamos ver as perguntas que separamos aqui. É possível identificar uma agenda de aumento da produtividade como uma área de interesse comum de empregadores e trabalhadores? Quais as estratégias e medidas deveriam ser implementadas para aumentar a produtividade? E de que forma a legislação trabalhista impacta a produtividade da empresa? De que forma a legislação trabalhista impacta a produtividade das empresas? Ela, de fato, é a pergunta que dá sequência aqui ao nosso bloco. Você gostaria de responder, Fernando? Ontem nós assistimos aqui a um painel que estava o presidente do Conselho da VEG e outras representações de alta grandeza, e foi dito a importância de como motivar os funcionários, como trabalhar com a meritocracia.
Do jeito que as coisas estão sendo judicializadas e incorporadas, independente do que é acordado, você está com dificuldades até de promover políticas consistentes que premiem os rendimentos e a produtividade e a qualidade daquilo que é feito. Está se ganhando um contorno de que você fornece um benefício e você pode ter uma bomba de efeito retardado sobre a sua empresa pouco tempo depois, num julgamento que passa a incorporar, dá direitos. Um exemplo clássico. Teve uma discussão recente em que você negocia acordos coletivos e tem as cláusulas sociais, tem diversas cláusulas. Anteriormente, a cada nova rodada de negociação, você discutia, não estava valendo, valia por 2 anos, por 3 anos, não importa. Só que agora vem uma decisão de que aquilo que você negociou passa a ser perene, salvo se as partes denunciarem aquilo que foi negociado. Então, no momento que a economia está mais desenvolvida, você tem mais flexibilidade, no momento que a economia está crescendo menos, você tem que ajustar esse processo. Então, esse engessamento das relações, ele contempla uma perda de produtividade, que não te permite estabelecer políticas mais claras e meritocráticas que promovam aquela competitividade dentro das empresas como um fator fundamental, que é crucial mesmo. Então, eu acho que essa visão de que tudo está indo para o judiciário, essa infantilização de 15 mil sindicatos, são todos hipossuficientes, são cerca de 10 mil trabalhistas e 5 mil laborais. Então, é uma estrutura que existe, no entanto, é uma estrutura que tem sido invalidada nas suas posições, o que faz com que haja seja uma temeridade você avançar até em algo mais efetivo para você conquistar melhor rendimento na sua produção, no seu desempenho de uma forma geral. Então, eu acho que esse é um fator que está bloqueando, vai continuar a bloquear, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Aquela colocação feita aqui anteriormente, no Brasil é tão imprevisível que até o passado é incerto, ela prevalece fundamentalmente para as questões de trabalho mais e mais e mais. E isto, todo mundo joga na retranca, e você discute o mínimo possível e deixa o resto do jeito que está, porque você não tem esse estímulo, porque pode perder muito no momento subsequente. Negociação coletiva é até tema de um dos nossos blocos, justamente porque dá para dizer que estamos maduros em inúmeros setores. Imagino que o pessoal da Coca-Cola é apto absolutamente a negociar suas próprias vantagens, desvantagens por anos, né? Como é que isso funciona na prática? Mas veja bem, aí pegando o gancho do Fernando, né? O funcionário, o empregado da Coca-Cola, ele quer ser tratado diferente na medida em que ele produz de forma diferente. Então, o maior desafio como diretor de recursos humanos é como é que eu trato pessoas diferentes de forma diferente, porque as pessoas têm necessidades diferentes dentro da mesma lei, né, que não me deixa reconhecer essas diferenças. Diferenças de necessidade, diferenças de produtividade, diferenças de ambição. A gente tem que tratar todo mundo igualzinho, como se as pessoas fossem iguais. Então, o funcionário, quando ele percebe que ele produz muito mais, que ele é muito mais capacitado, e, no entanto, aí eu consigo pouco diferenciá-lo em relação a esto, ele acha que é um problema de política de recursos humanos. Então, a gente tem que voltar ao básico e tem que explicar toda a limitação que a gente tem com a legislação, no sentido de permitir que a gente enderece situações diferentes de forma diferente. Isso, evidentemente, é um problema do ponto de vista de produtividade, porque qual o drive, qual a ambição, qual é o gás que o sujeito vai ter de produzir cada vez mais se ele acaba sendo tratado como a média, digamos assim. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente perde grandes talentos, não porque ele vai para a concorrência, porque ele quer sair da empresa. Ele quer montar o próprio negócio dele, ele quer ser autônomo, porque ele não entende porque ele precisa ficar tão engessado se ele tem vontade própria. Se ele bate na minha porta e diz, não, eu quero fazer um esquema de trabalho diferente, eu não quero vir trabalhar de 8 às 5, eu quero trabalhar de 3 às 9, porque, inclusive, eu funciono melhor de 3 às 9 e você não pode fazer isso. Então, quando eu tenho uma mulher de talento, mas que está tendo seus filhos pequenos e quer trabalhar num outro esquema de trabalho, eu não posso. Ela é de talento e eu perco uma pessoa que eu investi em treinamento, investi em desenvolvimento. Isso é perda de produtividade também, porque são investimentos pesados que a gente faz e a gente acaba perdendo. Por quê? Porque uma mãe quer ter um horário diferente e não consegue ter. E eu não posso, eu acabo perdendo esse talento. E que depois vai ter toda uma dificuldade de voltar para o ambiente de trabalho. Custo de fazer outro. Então, assim, do ponto de vista de turnover, também a gente tem uma questão muito séria de produtividade, porque as pessoas saem. E saem não por conta das políticas da companhia, saem por esse engessamento que não permite que a gente concilie interesses
que são conciliáveis, muitas vezes, da empresa e do empregado. Mas esse trabalhador brasileiro, já, digamos, bem formado, que estudou, que tem técnicas, que está habituadíssimo com a tecnologia, porque ela está na sua mão, no seu bolso, ele não é, digamos, um dos agentes de desejo de modificação nessa lei? Por que não se consegue a adesão, digamos, desse corpo de trabalhadores para pressionar também o Congresso, o governo, no sentido de mudanças? Eu não queria te responder isso agora, porque essa era a minha mensagem final para as pessoas que estão aqui. Agora, eu queria só pegar aqui no que a Raíssa falou. Olha só, hoje, por exemplo, se você vai fazer uma premiação por mérito ou uma remuneração diferenciada, haja vista essa capacidade que essa pessoa tem, você não pode fazer porque você corre o risco de ter um processo de equiparação salarial na justiça e a justiça dá ganho de causa. Se você quer que um trabalhador hoje moderno exerça múltiplas funções dentro da tua empresa, porque ele não é mais naquela época que você contratava o sujeito para apertar parafuso e só aperta parafuso, hoje não, o sujeito, por essas próprias características que você acabou de dizer, conhece de tecnologia da informação, hoje ele trabalha diferentemente, eu não posso fazer. Porque se eu fizer ele fazer múltiplas funções na empresa, eles vão alegar na justiça que é desvio de função e eles vão ganhar a causa. Então, esses entraves todos, eles fazem com que a gente não tenha muita esperança de que no judiciário, no curto prazo, isso mude. E aí, eu vou falar, então, a resposta para você, que é o que eu queria dizer no final aqui. Nós só temos um caminho, a partir de agora, para que nós tentemos a evolução. Já que nós temos um governo que é trabalhador, mas é trabalhador na ideologia, não é trabalhador lá. Porque tem muita gente aí que está há 30 anos no movimento sindical de trabalhador e nunca mais sentou dentro de uma empresa para trabalhar. Então nós temos um governo que é trabalhador, nós temos um judiciário que tem ideologia de esquerda, nós temos um Ministério Público que tem ideologia. Sabe com quem nós temos que nos unir? É com o trabalhador, sim. É com o trabalhador lá, os pequenos, os microempresários. É começar a olhar no olho de novo do trabalhador, é conhecer quem tem empresa com menos de 100 funcionários, é conhecer um por um das pessoas que lá trabalham, é conhecer a sua família, é conhecer aquilo que ele espera do seu empregador. Eu acho que daí nós vamos conseguir criar um ambiente em que nós negociamos com os nossos trabalhadores, dizendo assim, ó, eu não quero saber de sindicato aí na minha empresa, o trabalhador vai dizer isso, eu não quero saber de sindicato aqui dentro, eu não quero saber de CUT, eu quero saber o seguinte, quais são as condições de trabalho que nós podemos obter dentro dessa empresa para que nós sejamos parceiros do desenvolvimento da companhia, e não que nós sejamos opositores, que ainda que contra a minha vontade eu tenho alguém que fala por mim, porque hoje o sindicato vai lá, entra com uma ação civil plurima, dizendo que ele está na defesa dos interesses de todos, quando muitos talvez sequer sabem que aquela ação está em trâmite na justiça. Então, assim, o caminho é esse, eu acho, cada vez mais agora, pelo menos nos próximos 4 anos. Nos aproximemos dos nossos trabalhadores e façamos com que eles vejam que nós somos importantes para eles também. Não é só a justiça e nem só aqueles que, da boca para fora, defendem os interesses deles, mas que viajam de classe executiva para Genebra para participar de acordo de conferências internacionais. Ô, Mônica, falando sobre isso em Genebra, eu tive a honra de estar com a CNI em junho, na convenção que trata do trabalho forçado, etc., e mais recentemente representando o diálogo setorial da indústria têxtil e confecção com mais de 150 países presentes. E é abissal a diferença entre o que nós temos na nossa nação vis-à-vis a países, inclusive, desenvolvidos. E o que nós estamos mostrando é que nós temos todo esse rigor também aqui dentro do país, e nós não queremos regredir, como falou muito bem a Raíssa, mas nós queremos evoluir, mas evoluir num sentido positivo de desenvolvimento. E nós estamos mostrando aos juízes que nós estamos perdendo mercado aqui dentro para países que lá sim têm verdadeira escravidão e que colocam os seus produtos aqui de uma maneira absolutamente desleal, prejudicando o emprego brasileiro. Portanto, o Justiça do Trabalho tem que olhar também como é que se faz isso no planeta. E nós temos uma proposta de colocar no Congresso Nacional, já na nova legislatura, uma avaliação por parte do Executivo brasileiro das práticas trabalhistas, previdenciárias e ambientais dos principais parceiros nossos, porque nós estamos ingenuamente trabalhando contra o nosso patrimônio, na medida em que estamos impondo àquele que gera riqueza um ônus, uma sobrecarga, uma burocracia, que o doutor Jorge Gedá ontem falou, não só trabalhista, mas previdenciária e fiscal, que ele tem 100 pessoas para cuidar de um assunto no Brasil e tem meia dúzia para cuidar do mesmo assunto no Canadá. Isso é custo, isso é produtividade, isso é competitividade. Então, a resposta está aqui. Nós estamos onerando quem gera riqueza. E acabou a mamata, porque o país parou de crescer.
crescer. A tendência é ou retomamos o crescimento ou vai retroagir, lamentavelmente, por uma crise. E nós preferimos avançar pela sensatez, pelo bom senso, pelo diálogo, pela negociação. E o fulano está certo. Porque nós temos que chegar e, junto com os nossos trabalhadores, mostrar, não tem emprego sem empresa e não tem empresa sem emprego. Mas hoje, empregar é uma atividade de altíssimo risco e que quem corre tem que ter uma estátua e não punição como está tendo todo dia. Eu só faria uma última pergunta em cima daquela, de uma outra que foi descartada, mas quando a gente fala em produtividade, da indústria especial, que é tema, aliás, de grande preocupação no governo e na sociedade brasileira, a gente fala de infraestrutura, fala de sistema tributário, de leis trabalhistas, mas eu pergunto sobre como é que está a agenda no sentido de educação mesmo de trabalhadores, ao ponto de dizer que essa produtividade individual, essa colaboração de equiparar a nossa produtividade por trabalhador em relação a dos outros países, se essa agenda está em curso também. Se falta alguma coisa mais prática, mais concreta nesse campo. Esse assunto me mexe o coração, porque a gente na empresa acaba tendo que alimentar, vestir e educar, se você parar para pensar. Né? Sem falar na saúde. Uma vez eu trabalhava numa multinacional e tinha um diretor financeiro que ele era holandês, e ele via a conta de saúde, e ele falou assim, mas por que precisamos ter um plano de saúde particular? A minha mãe teve câncer e se tratou no Estado. Eu falei, bom, então eu vou te mostrar o que é SUS. Então, vamos ao SUS para você entender por que a gente tem que ter um plano de saúde. Então, a gente, como empresa, educa, cuida da saúde, alimenta, etc. E essa questão da educação é seríssima, porque realmente, na empresa, quem educa é a empresa. Se a gente for depender da educação que vem da escola, que vem do governo, da universidade, o seu empregado não está capacitado, ele não tem as ferramentas mínimas de trabalhar. Então, é um custo adicional, porque se a gente for eliminar todo mundo pelos déficits educacionais, você não contrata mais ninguém. E aí depois reclama porque se traz expatriado. Eu acho que é por isso que a gente também sempre explana isso quando a gente conversa nos mais diversos fóruns, inclusive com quem a gente diz, às vezes, do outro lado. Olha só, a Constituição Federal diz que é dever do Estado a educação, a saúde e a segurança. Se você não faz um plano de previdência complementar, o seu funcionário está com um problema na área de saúde. Um problema de saúde, quer dizer. Se você não faz uma previdência complementar, ele vai se aposentar com um salário baixíssimo, porque os salários, 20% das pessoas hoje aposentadas respondem por 80% dos valores, que são os funcionários públicos. Se você não dá segurança na tua empresa, rouba uma bicicleta, rouba uma moto, assalta o sujeito. Então, o empregador brasileiro hoje, ele faz as vezes de governo, como ela falou, ele educa, alimenta e ainda tem que dar segurança, paga 38% do PIB de impostos, gera riqueza e ainda é chamado de explorador. Então, tem alguma coisa errada que o pessoal tem que abrir os olhos, porque não é possível que hoje... E só um complementozinho agora. Eu estou lá há 5 anos na OIT em Genebra e eu aprendi que as concertações no mundo do trabalho se fazem através de diálogo social. Então, é o diálogo social tripartite, onde governo, trabalhadores e empregadores se entendem. Só que, quando se fala em diálogo social mundo afora, é um diálogo social não formal e protocolar, como que a gente tem visto por aí. É um diálogo social efetivo, limpo, aberto, transparente, olho no olho. Porque o diálogo social que a gente tem tido aí nas comissões tripartites que a gente participa, na verdade é uma imposição de vontade disfarçada de diálogo. Um falso diálogo que não leva a lugar nenhum, e sim é uma inegável insatisfação de ambas as partes. Então, quando a gente for começar a falar em diálogo social no Brasil, e isso serve para o governo, sim, vamos olhar no olho, vamos negociar aquilo que tem que ser negociado, e não fingir que nós estamos negociando, como é o que tem acontecido na NR12, como é o que tem acontecido agora no adicional de periculosidade para motociclista, que de uma hora para outra edita-se uma portaria de cunho, desculpa falar aqui, eu não tenho papas na língua, meramente eleitoreira, porque foi uma semana antes da eleição, para dar para todos os motociclistas do Brasil adicional de periculosidade, sem se levar em consideração o segmento, a estruturação, como é que aquilo acontece. Então, assim, diálogo social é diálogo social, não é invenção tal qual estão fazendo aqui para a gente seguir de forma equivocada, com premissas equivocadas,
e colocando palavras, às vezes, na boca do trabalhador que só consente e sequer se expressa porque alguém faz isso por ele. Na questão do diálogo efetivo, da produtividade e competitividade, no setor para qual eu milito aí há 37 anos, que é o têxtil de confecção, nós estamos agora com mais um projeto, que é o Têxtil 2030, e os trabalhadores estão juntos conosco, junto com pensadores, empresários, etc., discutindo essa questão. Nós temos que parar de olhar para essa visão interna, olhar que nós estamos num planeta e que nós disputamos mercados com diversos tipos de países, e nós estamos meio ensanduichados, nem estamos no topo da tecnologia e nem somos uma economia barata. Portanto, o nosso caminho tem que ser desbravado e encontrado nessa discussão laboral, patronal, trabalhadores, empregadores, trabalhadores empregados. Esse diálogo já está acontecendo. Agora, é difícil que ele avance na velocidade que nós temos a necessidade, porque a crise ainda não chegou no mercado de trabalho, vai chegar brevemente, tomara que não, mas vai chegar se as coisas continuarem assim, e o diálogo, infelizmente, o ser humano, ele às vezes abre mão de determinadas coisas no sacrifício, no momento ruim, do que no momento de bonança, quando sempre alguém acha que pode extrair um pouco mais de uma outra parte. Então, essa discussão é real, é necessária, o Furlan colocou muito bem a comissão tripartite, diálogo social, e tem que ser enfrentado. Então, essa agenda aqui tem que ser conclamada a todos os empresários, todos aqueles que empregam, tem que ter orgulho daquilo que fazem, e a sociedade tem que respeitar e tem que aplaudir aquele que arrisca o seu capital, aquele que arrisca o seu investimento em favor da geração de riqueza. Então, essa é uma batalha da opinião pública, não é uma batalha só intramuros. Infelizmente, não temos aqui agora um representante do judiciário como convidado originalmente, para criar o contraditório. Nós estamos falando, de uma certa forma, para convertidos, o que é bom quando você traz à tona esse debate, e as posições antagônicas são postas com muita clareza, para ver a visão clara e cada um se posicionar. Não foi possível, mas o trabalho permanente da CNI nesse diálogo com o TST é fundamental, e as associações, federações e empresas. Então, está acontecendo, mas o ritmo é um ritmo que o tamanho do problema está se transformando em muito maior do que a capacidade de solução desse próprio diálogo. Vamos caminhar, então, para uma outra questão, cujo ritmo também é lento, lerdo e praticamente parado, estacionado, que é a discussão sobre uma nova legislação que regulamente a terceirização. Temos aqui algumas perguntas para propor para vocês. Quais as principais fontes de insegurança jurídica para as empresas na área de relações do trabalho? O que falta para se chegar a um acordo no projeto de terceirização, que está no Congresso, lá parado? Como resolver o problema da distinção entre atividade meio e atividade fim? E qual a avaliação sobre os tribunais do trabalho? O que pode ser feito? Deu a B, que era justamente esse que eles queriam responder, todos na torcida. O que falta para se chegar a um acordo no projeto de terceirização? Eu mesma fiz um programa, entre aspas, sobre esse assunto. Parecia que ia ser votado na semana seguinte, já faz mais de ano. Como resolver o problema da distinção entre atividade meio e atividade fim, que é o grande drama? Bom, primeiro que o PL 4330 é de 2003, então já faz 11 anos que ele está sendo discutido. Bom, primeiro que não existe conceito doutrinário de atividade meio e atividade fim. Isso foi uma construção da jurisprudência do TST, que se consolidou lá no verbete 331, da súmula 331, e que diz que você não pode terceirizar atividade fim, só poderia terceirizar atividade meio, assim entendida, a parte de asseio e limpeza, a parte de vigilância e a parte de alimentação, por exemplo. Agora, isso não se coaduna com a realidade das organizações econômicas e de um processo mundial de globalização. A coisa mudou muito. Então, por exemplo, só para a gente dar um exemplo bem claro. O que as montadoras de automóveis fazem? São montadoras. A injeção eletrônica é um que faz, a direção é outra, o banco é outra, a coisa é outra. Então, o que a Embraer faz? Concepção e montagem de aeronave. Os milhares de componentes eletrônicos da Embraer, quem faz? É Taiwan, é Coreia, é Estados Unidos e Alemanha. Então, a pergunta é, por que pode ir para uns e não pode ir para outros? Então, como não existe o conceito, e não existe o conceito, se presume
como já ouvi alguns ministros dizerem, mas do jeito que caminha a coisa, o empregador vai ser ele numa mesa e o resto todo mundo terceirizado, que é uma infantilidade grotesca, eu diria. Porque você terceiriza aquilo e que você enxerga que o prestador de serviço pode te trazer mais inovação, pode trazer mais competitividade, pode ser mais eficiente, pode ser mais especialista naquele caso. Eu vou dar só um exemplo. Eu trabalhei numa empresa da área de alimentos que ela tinha mais, na unidade produtiva, ela tinha mais de 90 caminhões para fazer entrega. Então, dentro da empresa, você tinha que ter 2 borracheiros, 4 mecânicos, um almoxarifado cheio de peça de reposição, um lava-jato lá para caminhão, um posto de combustível. Então, você tem uma empresa dentro da outra empresa. Hoje em dia, a gente trabalha com especialização. Então, assim, eu acho que é fugir do problema, alegar-se que você não pode terceirizar a atividade fim. Eu acredito que esse é um dos principais entraves. E aquilo que o Fernando também já disse, que é um absurdo, se colocou uma pecha de que terceirizar é precarizar. Isso a gente já falou aqui no começo, precarização é outra coisa, terceirização é forma moderna de organização das atividades econômicas, é um processo inexorável. Eu quero ver eles dizerem que os digitalizadores de processos do TST são precarizados. Ontem eu fui no Supremo, fui atendido na porta para me cadastrar por 4 pessoas terceirizadas. Então, se todo mundo terceiriza, o governo federal terceiriza, o Ministério Público terceiriza, o Judiciário terceiriza, Petrobras terceiriza, a Vale terceiriza. Então, vamos achar o caminho jurídico para nos dar segurança, porque o projeto de lei que está aí para ser votado, ele pode ter as disfunções dele, mas ele é um projeto que dá segurança para o trabalhador e não só para o empregador. Então, eu acho que é desmistificar isso que está aí, e aí sim, com muita informação. E eu só queria dizer uma coisa, eu vi aqui antes o Abjalde apresentar um resultado de uma pesquisa em que 82,7% dos senhores responderam que modernização trabalhista e desburocratização trabalhista é necessário. E eu vi 196 empresários que disseram assim, que estavam dispostos a umbrear conosco nessas discussões. Então, é esse contingente de pessoas que a gente quer ver mobilizando o seu deputado federal na sua base para dizer, esse projeto tem que ser votado porque ele é bom para o país, ele não é bom para os empregadores. É interessante essa visão da terceirização, porque o governo ele conflita com ele mesmo. Por exemplo, recentemente eu fui fazer um depoimento na CPI do trabalho escravo na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu ouvi uma pecha do seguinte, mas e o varejista? Eu sei o que tem um varejista. O varejista, ele oferta o vestuário, mas ele não produz. Eu falei, não, mas ele é varejista. Mas se ele oferta o vestuário, ele tem que produzir o vestuário. Eu falei, não, isso aí... Não, eu estou dizendo o real. Então, o governo, por exemplo, incentiva... Tem que explicar o básico, né? Isso dentro da Assembleia Legislativa. Lá pelas tantas, o Brasil, infelizmente, foi colocado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos numa lista de usuários de trabalho análogo ao forçado no setor de vestuário por causa do caso dos bolivianos. Uma pesquisa sem fundamento, com base em notícias que não tinham a substância geral. Os Estados Unidos está cheio de casos. Mas eu fui lá conversar sobre esse assunto e nós estamos mostrando toda essa temática e eles não estão tratando a terceirização. E na Assembleia começaram a atacar violentamente. Eu falei, olha, é muito perigoso o que vocês estão fazendo, uma generalização dessa ordem, porque quem passa aqui em frente a essa Assembleia tem a pior impressão de vocês. Mas eu tenho certeza que todos os membros dessa comissão são pessoas honradas. E não dá para generalizar como vocês estão generalizando dessa forma, com terceirização, precarização e outros fatores. O governo incentiva o APL, arranjos produtivos locais, que nada mais é, nada menos que fazer um adensamento produtivo para maximizar o retorno dos investimentos. E vai lá o Ministério do Trabalho e glosa uma operação de contratação porque diz que terceirização de atividade fim. O governo aqui, o ministro se vangloriou, e é uma iniciativa importante, o MEI. No entanto, você não pode contratar o MEI, que é o microempreendedor individual, que tem muitas costureiras que trabalham em casa e querem realmente ter esse ofício lá, porque entendem que trabalhar em casa, ter uma criança do lado é trabalho infantil, é precarização, porque está gerando riqueza dentro do lar e que isso não está dentro da lei. Então, é um país que está desajustado nas suas propostas entre encontrar modelo de desenvolvimento que gere o empreendedorismo, e o brasileiro tem isso, e a visão antagônica dos mesmos atores. Então, eu acho que a presidenta da República, não querendo colocar a responsabilidade nela, ela tem que dar o tom dessa questão. Esse projeto está lá para ser votado, não é o melhor do mundo, mas é o que nos dará uma segurança, e o governo pode, quando quer, assumir posturas muito efetivas sobre a sua base, no sentido de fazer avançar algo que é bom para o trabalhador, como o Furlan falou, é bom para as empresas e é bom para o país.
deixa a gente produzir, tira ônus, tira burocracia, confia mais, infantiliza menos, porque gente boa e gente ruim tem em todos os lugares. Agora, eu tenho certeza que a maioria quer o bem. E aquele que quiser o mal vai ser punido de acordo com a lei, com a lei que existe. Com o que for. Você levantou um ponto muito interessante, que é a questão do empreendedor, né? A gente sabe como o brasileiro é empreendedor e essa geração que está chegando quer empreender ainda mais. Pois bem, é um dilema, porque muitas vezes o indivíduo quer sair, quer continuar prestando aquele trabalho que ele faz dentro da organização, mas do lado de fora como empresário. E aí você não pode, porque tem uma série de riscos associados a isso. Porque se ele fazia esse trabalho dentro de casa e passou a fazer como objeto da sua empresa, você tem uma série de riscos. É interesse dele, é interesse seu, mas você não faz. Então, novamente, é a questão que está completamente desassociada do momento que a gente vive. E um outro ponto. Cada vez mais a gente discute o que de fato é atividade fim. Por exemplo, vamos pegar o tema da Coca-Cola. O que é a Coca-Cola? A Coca-Cola americana é uma boa gestão de marcas, é uma empresa de gestão de marcas. Mas ela em si, ela não fabrica o refrigerante. Para isso, nós temos os engarrafadores, que são parceiros, que são empresas absolutamente independentes. E o que é atividade fim, no final do dia? É quem fabrica, quem bota o xarope, quem bota açúcar, quem vase, quem distribui, ou quem faz a gestão das marcas? Então, mesmo o conceito, ainda que tentativamente melhor definido, dependendo da indústria, não tem. Ele é muito dinâmico. Isso muda toda hora. Então, é criar uma coisa natimorta. Então, por que não ter formas mais inteligentes construídas a quatro mãos junto com os empresários? Agora, uma última pergunta sobre esse tema. Quem está segurando o projeto para votação? Porque de onde vem a maior pressão contra? É dos sindicatos? É o desinteresse dos parlamentares? Quem impede que ele vá à votação? Por incrível que pareça, os trabalhadores tinham uma restrição que dizia respeito à contribuição sindical, que era o artigo 10º do projeto, que dizia que, ou que diz que o terceirizado ele tem o seu sindicato próprio, ele é um prestador de serviço. E o que as centrais queriam era que eles ficassem vinculados à atividade preponderante da empresa tomadora, o que é impossível, porque um dia o sujeito pode estar trabalhando de vigilante num banco, cuja jornada é de 6 horas, cujo piso da categoria é diferente, outro dia ele está numa empresa de alimentação, outro dia ele está numa metalúrgica, então não tem como fazer. Agora, por incrível que pareça, quem mais atacou o projeto foi o judiciário, que é um intérprete da lei, um aplicador da lei e não é um legislador. Quer dizer, 18 ministros, já falei isso aqui o ano passado também, na frente da ministra Peduzzi, quando 18 ministros do Tribunal Superior do Trabalho se arvoram no direito de mandar um ofício para todos os deputados, para todos os senadores, dizendo este projeto é prejudicial ao trabalhador, eles já estão pré-julgando algo que nem aconteceu ainda. Então, por incrível que pareça, esse projeto está mais parado por pressão do judiciário do que dos trabalhadores e também por pressão de alguns setores do governo. Eu acho que com os trabalhadores nós teríamos já, se fossem só nós e os trabalhadores, nós já teríamos chegado até a um consenso com maior facilidade. Vamos para o consenso, que resulta de negociação. Mas as negociações cujo consenso não são legitimados pela justiça. A questão da negociação coletiva que já foi levantada aqui. As perguntas que nós temos para vocês são essas. Como mudar a cultura da desconfiança e evoluir no reconhecimento e valorização da negociação coletiva? A negociação coletiva pode, de fato, ser o canal de modernização das relações do trabalho no Brasil? Como preparar a estrutura sindical para a negociação coletiva? A negociação coletiva pode, de fato, ser o canal de modernização das relações do trabalho no Brasil? Como? Se nem sempre a justiça faz a confirmação do que foi negociado. Eu não tenho dúvida que é o caminho, é o canal. E é a forma que pessoas adultas chegam a acordos naquilo que interessam as categorias que envolvem cada uma das negociações. Então, isso é no mundo, quer dizer, o Brasil não tem que inventar história com relação a isso. Agora, existem interesses estabelecidos, nada é por acaso.
Quando você tem 3.800.000 novas causas, com mais 3.200.000 em estoque e mais 2 milhões no Tribunal Superior, isso movimenta uma economia. Uma economia que não é pequena, é uma indústria. Quando você tem uma situação de pleno emprego, entre aspas, com crescimento permanente dos gastos com salário-desemprego, o que tem? É jabuticaba brasileira, quer dizer, não tem uma razão lógica. Então, isso aqui é um exercício diário, é um exercício que todos nós, gostando ou não, teremos que dedicar mais tempo nessa questão do trabalho. A questão tributária é uma questão importante, mas ela está mais encaminhada, está menos ideologizada como essa daqui. Então, acho que a negociação coletiva é o caminho mundial, e nós vamos ter que persistir nessa luta, num processo de convencimento, de discussão e de liderança permanente. O governo também tem que assumir o papel de dizer, eu quero, e não ficar, faz isso, negocia, mas ele também não dá um empurrão para que a negociação possa avançar. Então, acho que os poderes são independentes, mas não há dúvida, a nosso ver, que a negociação coletiva é o caminho. Há maturidade para isso, a comunicação hoje é intensa, todo mundo está a par de tudo, todo mundo sabe de tudo, a não ser em rincões muito distantes, mas que não representaria, digamos assim, o problema para inviabilizar o todo. Então, é forçar nessa linha, e eu não vejo desconfiança sob a ótica do trabalho e a ótica empregadora. Eu vejo uma desconfiança em interesses estabelecidos que não querem que essa indústria trabalhista diminua, porque, vamos falar velho, tem muita gente que ganha com isso. E não digo só, eventualmente, o reclamante, quando tiver direito, tem lá o seu direito, mas tem um monte de gente que vivendo sobre essa questão. Uma inicial na primeira vara do trabalho é uma inicial que o cara preenche tudo. Olhou para mim, assédio moral, cobrou produção, me gerou pressão psicológica que me prejudicou em casa, é uma loucura. E quando você vai discutir isso na justiça, a primeira coisa é, faz logo um acordo para evitar que essa causa vá. Então, quer dizer, pressupõe-se a priori que quem está empregando está explorando a mais-valia à enésima potência, o que é horrível para o país, para o desenvolvimento e para o emprego que nós temos que gerar, que não é pouco e de qualidade. Raíssa. Essa questão, o que eu estava pensando, ouvindo você falar, até a questão da contribuição sindical, né, é uma questão muito delicada, porque até que ponto a gente deveria continuar com essa prática se os sindicatos, de fato, desempenhassem o seu papel como esperado, e isso deixasse de ser uma coisa obrigatória, e aí o trabalhador se sentindo legitimamente representado, ele tomaria a decisão em relação à contribuição ou não e deixar de ser uma coisa impunitiva. Mas seja como for, a questão do diálogo, e eu concordo com você, da preparação, é incrível, porque a gente tem um contrato de trabalho e ele muitas vezes não tem valor porque a legislação fala mais. A gente tem a negociação e muitas vezes ela não tem valor porque a lei é que fala mais. Então, para que a gente finge de fazer contrato de trabalho? Para que a gente finge de fazer negociação, se no final, muitas vezes, o que vale não é o que ficou acordado na negociação, nem o que está escrito no seu contrato de trabalho, é o que ficou na legislação. Então, a gente vive uns paradoxos, só toma tempo, requer mais pessoas envolvidas no processo e cria uma ilusão de que você está avançando, quando, na verdade, você não está avançando. E, na prática, não acontece isso com frequência? Quer dizer, o empregador, com receio de acabar concedendo um direito adquirido que ele não pode bancar no tempo, ele fica mais rígido e cede muito menos? Esse é tipo do... só voltando... Eu acho que é o caminho, a negociação coletiva é o caminho. A partir do momento que você tem uma lei, como eu disse, que é uma lei tamanho único, que trata igualmente os desiguais, você tem um Brasil continental, heterogêneo, em todos os segmentos. Você tem o segmento da alimentação, você tem um sujeito que tem uma máquina beneficiadora de arroz que tem 5 funcionários, você tem uma BRF que tem mais de 100 mil. Então, metalúrgico, você tem metalúrgico de esquina e você tem enormes empresas. Então, cada um, existe um princípio, e que está lá na nossa Constituição Federal, no inciso 26, se eu não me engano, do artigo 7º, que é privilegiar a negociação coletiva, quer dizer, está alçado a um patamar constitucional esse privilégio. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte, existe um princípio que se chama da autonomia privada coletiva. As partes maduras, como nós já vimos, e não é em todo lugar do Brasil, não. Esses dias eu vi uma cidade do Mato Grosso, tem 5 mil habitantes, tinha uma menina no sindicato rural com um iPadzinho com toda a legislação. O pequeno fazendeiro, que era o empregador, sabia muito menos do que o trabalhador que tinha informação através do sindicato. Então, eles sabem todos. O problema dessa limitação da autonomia privada coletiva é que é o seguinte, as partes sentam, fazem um acordo, vamos dizer, de horas em itinere, que
já é um tema que está recorrente na justiça. Você fornece a condução para o teu trabalhador como uma forma de ser melhor para ele e melhor para mim, porque ele vai chegar no horário, eu tenho uma condução que passa e pega ele em determinado lugar, aí vem o Ministério Público, negativo. Não tem transporte regular, é hora de percurso, você tem que pagar, incorporar e tal. Então, e ao ele entrar com uma ação civil pública, o Ministério Público nos tribunais do trabalho, os tribunais estão acolhendo e estão dizendo, pelo princípio, às vezes é pelo princípio da dignidade humana, às vezes é pelo princípio... Esses dias teve uma decisão que condenou uma empresa a pagar 80 mil reais, 70 mil reais, porque a moça alegou que, como ela trabalhava muita hora extra, ela fazia muita hora extra na empresa, ela teve o casamento destruído, ela teve que separar por causa disso, e a justiça deu por um dano existencial. Então, quer dizer, o que adianta eu negociar se depois eu não... O que precisa é a gente ter a consciência de que negociar é o melhor caminho. Agora, quando a gente negocia, que o judiciário respeite, que o Ministério Público respeite, porque senão a gente não... Esse limite faz com que nós estejamos vivendo uma irracionalidade processual. É um sistema que não existe em lugar nenhum do mundo. Veio um mexicano aqui, no ano passado, num debate da CNI, e ele, quando a gente falou desses números de ações trabalhistas, ele falou assim, agora eu percebo que, na verdade, o esporte preferido do brasileiro não é o futebol, é a ação trabalhista. Então, para ver a dimensão que isso tem tomado e que tem que sair desse emaranhado para a gente poder, através da negociação coletiva, saber o que é melhor para nós e para os nossos colaboradores mais próximos. Na medida em que isso tudo quase que, você falou, um emaranhado, e a gente pensa no entranhado, né? No tramado, nas mentalidades, na cultura brasileira. Tem algo que encaminha, além de debates setoriais, algo que encaminha, de fato, na esfera pública, uma discussão sobre a correção disso, digamos, desse vício do judiciário? O ministro Luiz, acho que tem duas leituras. Primeiro, o judiciário brasileiro tem aprendido a usar o judiciário, que, de certa forma, mostra um reconhecimento e maior conhecimento de direitos. Ninguém está demonizando o judiciário como um todo. Agora, o ministro Luiz Barroso foi muito feliz hoje, a meu ver, em algumas colocações que fez sobre essa tutela, essa visão do Estado, essa visão de que o bem vai ser provido. E tem um livro que eu acabei de ler, eu não faço propaganda, porque eu não tenho mandato para isso, mas é muito bom, que é o do Paulo Rabelo de Castro, que é o mito do governo grátis, e que ele mostra essa tentativa de fazer com que os custos existem. Eles estão inviabilizados de serem vistos com clareza pela grande massa. E o discurso, de uma certa forma, do governo escamoteia essa verdade, que o sujeito está pagando isto, essa ineficiência está sendo paga todos os dias, em preços maiores, em economia menos eficiente. Então, essa visão é uma visão de mentalidade, de educação, de cultura, de empreendedorismo. Aí você falou sobre os mais jovens, eles estão vindo com uma outra cabeça também. Então, eu acho que isso é uma evolução, não vai ter uma solução imediata, cabe a todos nós que estamos nessa luta, nessa vanguarda, trabalhar nesse convencimento, trabalhar nessa direção. É um trabalho árduo, mas é um trabalho absolutamente necessário, porque, de novo, essa, para mim, é a agenda mais complexa que nós teremos nesses próximos anos, porque é uma visão de que quem gera riqueza, tudo pode, é colocado sobre ele custos e mais custos que seriam do Estado, e, ao mesmo tempo, a visão de que essa extração permanente de riquezas não vai ter um preço a pagar. E o preço a pagar, a meu ver, está chegando com essa economia praticamente paralisada. E a economia paralisada é problema certo na área do emprego, que foi decantado como um ativo fundamental nesses últimos para provar o sucesso de determinadas políticas. Agora, Fernanda, só um último comentário. A gente fala muito de mudança cultural dentro das empresas, né? Mas se a gente não tiver uma mudança cultural dentro do governo, não muda a mentalidade. Não adianta, não vai mudar. Então, o mesmo esforço que às vezes a gente faz dentro das organizações para acompanhar a modernidade, as novas mentalidades dos jovens, etc. e tal, o governo tem que parar e se repensar como organização e repensar a sua cultura de gestão. Por isso a importância de instituições como o CNI, as federações, as associações. O empresário tem que ter a tranquilidade de que ele tem que investir, ele tem que inovar, ele tem que cuidar do seu negócio, e tem que saber que tem uma estrutura brigando pelos fundamentos principais de uma economia moderna, racional, e que possa almejar postos melhores no mundo, porque ele não pode ficar pensando em tudo. Então tem que ter essa base institucional representativa, como faz aqui a CNI, como está fazendo nesse debate,
para avançar e dar um mínimo de suporte e apoio para que você que está tomando decisão de comprar uma máquina nova não seja pega no contrapé, você saiba que tem alguém lutando para que aquele investimento seja produtivo e possa gerar o retorno esperado e você não leve um contrapé, como várias vezes acontece, e você acompanhando, se o empresário souber tudo que se passa no Congresso, por exemplo, em termos de projeto, ele fecha a fábrica. Então é nem bom que saiba tudo, porque tem que saber a área aqui do Marcos Borges, etc., que nós estamos lutando, todo dia tem um saco de maldades, e para isso é o papel relevante das instituições e aglutinar forças em cima dessas representações que têm base técnica competente para fazer avançar uma agenda mais positiva, uma agenda mais produtiva. Mas nesses 30 anos em que eu sou jornalista acompanhando os grandes assuntos, os grandes temas da vida nacional, particularmente da democratização para cá, da Constituinte para cá, eu percebi claramente que a gente vem evoluindo nessas discussões. Houve um bom tempo em que fazíamos diagnósticos, radiografias, raio-x de todas as situações. Agora já nos esgotamos dos diagnósticos, nós já sabemos quais são os nossos problemas. E eu percebo, pelo incômodo que vocês manifestam na fala, uma certa indignação e impaciência pela solução, que nós descemos já agora para as coisas práticas, da ordem diária, né, do todo dia, de como resolver isso que está na frente, como remover essas pedras do caminho que estão aí. Os diagnósticos passaram, precisamos levar receitas para todas as partes envolvidas. Eu cumprimento a CNI por patrocinar esse debate, agradeço muito a vocês três que estiveram aqui dando colaboração. Um último recadinho? Por favor, era isso que eu ia falar. Um último recadinho. Não, é só pelo seguinte, ontem eu estava à noite, saí depois de jantar e acabei chegando no hotel e estava passando o tal do jogo de futebol do time do nosso presidente Robson Andrade, o Galo, e que ganhou lá de 4-1 do Flamengo. E aí eu estava pensando em relação a isso hoje. Vocês acham que o Atlético ganhou do Flamengo só porque a torcida gritava "eu acredito" depois de ele estar perdendo de 1-0? Negativo. Não foi só porque a torcida gritou "eu acredito". Foi porque eles tiveram foco, obstinação, determinação, buscaram o resultado. Então, acho que está na hora, Mônica, sabe, da gente também parar de reclamar da porta para dentro, como nós fazemos sempre quando nós estamos no nosso ambiente. E nós exteriorizarmos as nossas preocupações de forma contundente. E para isso nós precisamos união, precisamos determinação, precisamos foco. Aí sim eu posso dizer que eu acredito que seja um caminho de busca de soluções e de consensos. Acredito, mas desconfio, mas acredito. Muito obrigada. Agradecemos a jornalista Mônica Waldvogel na condução desta última sessão temática do Encontro Nacional da Indústria 2014. Damos por encerrada a programação do ENAI 2014, agradecendo a presença das senhoras e senhores pela participação. Nos encontraremos em 2015 novamente com a realização da 10ª edição do Encontro Nacional da Indústria. A todos, uma boa tarde.